Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando mais um programa Jesus por Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 48 da obra Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, com o título Compreendamos. Meu nome é Juarez Pavão e vamos à leitura do capítulo da nossa obra. Então, começa com uma carta de Paulo aos Hebreus, do capítulo 10, versículo 8, do livro de Paulo. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Então, Emmanuel vem destrinchar para nós o que Paulo quis dizer aos Hebreus aqui. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso, no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho do comentário de Emmanuel. Para que a gente compreenda melhor esse versículo bíblico, a gente tem que voltar no tempo e entender que aqueles povos eram extremamente bárbaros, né? E aí a própria teologia atual, ela nos diz o quê? Alguns teólogos, como o padre Fábio de Mello, ele diz uma coisa interessante, que a imagem que a gente tem de Deus, ela passa por aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. Se eu sou mesquinho, é natural que eu enxergue Deus limitado pelo mesmo mal que eu tenho, ou seja, pela mesquinhez. Então, a imagem que a gente tem de Deus, ela está muito atrelada ao que eu tenho no meu interior. A minha relação com o exterior é, na verdade, um reflexo do mundo, do universo íntimo que eu carrego. Então, esses povos daquela época, como eram povos muito bárbaros, eles se relacionavam com Deus de forma primitiva, ou seja, dentro de um contexto de barbaridade em que eles cultivavam naquela época. E nesse contexto de barbaridade, era comum os sacrifícios humanos, era comum a carnificina. A violência era algo, além de comum, extremamente aceito por todos. Não havia repúdio, né, da comunidade, das comunidades locais da época a qualquer tipo de violência.
A violência era um sinônimo de vitória, né? E o sacrifício ele estava extremamente ligado à ideia da violência. Quanto mais violento fosse o sacrifício, mais vitorioso seria aquela oferenda. E aí essa passagem de Emmanuel ela é muito proveitosa porque, infelizmente, o pensamento daquela época não ficou naquela época. Ele vem para a atualidade, né? E aí, por isso que Emmanuel diz aqui, tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Então, talvez hoje não se tenha tantos sacrifícios mortais como naquela época. Porém, nós temos outros tipos de sacrifícios em que são praticados por muitos religiosos, né? Sacrifícios desarrazoados que só dão vazão ao vício e à ignorância, né? Quantas vezes a gente se pega trocando favores espirituais por favores materiais, oferecendo recursos do mundo material para obter favores espirituais. Inclusive, algumas obras, como Violetas na Janela, tem uma passagem lá, que é da Patrícia Werneck, em que a mentora que se pronuncia na obra diz que a gente deve evitar esse tipo de prática, de conduta, de troca, do escambo de favores materiais por favores espirituais. A gente não compra as bênçãos da espiritualidade. A gente precisa sim ter mérito, né? A gente precisa de uma vivência cristã para entrar no fluxo das benesses divinas, para entrar no fluxo do amor de Deus, e aí sim a vida vai nos retornar bênçãos. A vida vai nos retornar tudo aquilo que Deus reservou para nós na vida eterna, ou seja, para nossa felicidade plena. Porém, no mundo de provas e expiações em que nós vivemos, nós sabemos que a felicidade plena, ela é impossível, porque esse mundo é marcado pelas vicissitudes, pelos desafios, pelas tribulações. Então, a vivência junto à lei de amor, a vivência de acordo com os desígnios de Deus, não nos isenta dessas dificuldades, não nos isenta dessas tribulações, mas ela nos dá forças para passar por elas com equilíbrio, com resignação, e principalmente com um coração amoroso. Porque essa vibração de amor que a gente mantém no coração a partir de uma vivência em alinhamento com as leis de amor é que vai nos tornar seres diferentes e seres felizes para toda uma eternidade. Essa é a diferença do caminhar com Deus para o caminhar sem Deus. Ou seja, o caminhar com Deus é aquele que respeita as leis divinas, que se resume na lei de justiça, de amor e de caridade, que podemos dizer que é a lei de amor. Ou seja, todo aquele que respeita e que vivencia a lei de amor é uma pessoa feliz. Então, a gente pode até fechar o nosso comentário de hoje lendo aqui um exemplo que Emmanuel traz muito interessante. Na crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso, no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? O que Emmanuel está dizendo aqui? Se um pai, um mero mortal, aqui da terra, com todas as suas imperfeições, com toda a dificuldade que tem para amar, devido ao estado de imperfeição em que nós ainda nos encontramos, esse pai terráqueo, imperfeito, não deseja que nenhum filho pratique ofertas e sacrifícios mortais ou miraculosos ou extremamente sanguinários, ou seja,
destrutivos, né? Sacrifícios destrutivos, por que Deus, que é toda bondade, todo amor, toda misericordioso, né? Iria aceitar esse tipo de atitude, né? O todo misericordioso iria ser menos amoroso do que um pai terráqueo, com todas as imperfeições? Claro que não faz sentido, né? Ele utiliza aqui até a mesma observação que Kardec faz lá no livro Céu e Inferno. Quando Kardec vai falar das penas, né, das penas eternas, ele vai refutar a ideia das penas eternas, ele tem essa menção também, parecida com isso aqui, mas um pouco diferente, que ele diz, em que se uma mãe não deseja que um filho vá para o castigo eterno, Deus desejaria, né? Então, esse tipo de interrogação nos faz refletir. Será que Deus quer que eu cometa sacrifícios penosos, em que eu vou me arrastar pelo asfalto até sair o sangue do meu couro, né, da minha pele? Eu vou me cortar, eu vou me martirizar, eu vou vilipendiar meu corpo para poder obter uma benécia ou a bondade de Deus, e aí dessa forma Deus vai me enxergar como um bom filho? Será que isso faz sentido diante dessa reflexão, desse questionamento que tanto Kardec como Emmanuel nos traz aqui? A gente vê que não faz sentido nenhum, né, meus caros ouvintes? Não faz o menor sentido. Se um terráqueo que tem uma expressão de amor ainda limitada não deseja isso para qualquer filho, por pior que o filho seja, que dirá Deus, que é todo misericordioso, como diz Emmanuel aqui, que é pura bondade, puro amor, né? Deus jamais quer isso de nós. Aí Emmanuel dá aqui uma dica final. O que Deus quer da gente? A felicidade real somente é possível no lar cristão quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. O que ele está dizendo aqui? Para que haja felicidade no lar cristão, o que Deus quer? Que a gente amemos uns aos outros, que a gente busque ânimo sereno, ou seja, que a gente busque força, né? A força da espiritualidade, do plano espiritual, para enfrentar os desafios da Terra com equilíbrio e amor no coração, pondo sempre em prática as lições do Evangelho. É isso que ele está nos dizendo aqui. Nada mais, nada menos que isso. Ou seja, andar, caminhar na Terra em alinhamento com as leis divinas, praticando a lei de amor. Então, é isso que Deus quer de nós. Deus não quer grande sacrifício, Deus não quer sangue derramado, Deus não quer lágrimas em excesso, Deus não quer nenhum tipo de sacrifício destrutivo. Pelo contrário, Deus quer sacrifícios construtivos, ou seja, aqueles que são feitos em prol do amor, da construção, da afetuosidade, da comunhão, do bem comum, ou seja, tudo aquilo que engrandece a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Essa é a lei de amor. Esse é o resumo das leis divinas que regem nossas vidas. Então, a gente pondo em prática, a gente praticando atos que estão de acordo com essas leis, é o suficiente para a gente ofertar o que Deus quer de cada um de nós. Então, meus queridos ouvintes, esse foi o nosso estudo de hoje, a nossa contribuição para o divulgar.net. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.